Pai do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma live power. Aleluias. Paz, Mateus Destro. Tudo bem, querido? Paz do Senhor, meus amados. Mais um dia de ensinamento, iniciando uma nova semana, buscando raízes no Senhor, buscando glória para romper em glória, para vivermos da glória dele, sermos dependentes da glória dele. Deus tem sido bom, né, amados? Paz, pastor Francisco. Paz, Sara, querida, tudo bem? Paz, Cleiton. Ouvi a sua mensagem hoje, tremenda, fortíssimo. Paz, pastor Clarindo. Oramos juntos hoje, foi bênção demais. Bênção de Deus. Paz, profeta, pastor Ricardo. Queridos, é bem legal assim. Só um momentinho, eu estou preparando aqui que mais um pessoal que nos segue e assiste conosco, eles pedem sempre que eu inicie uma watch party para que eles possam também estar conosco online. E a partir dessa watch party eu jogo no grupo nosso lá também da igreja e o pessoal acompanha, aqueles que querem, claro, porque o Senhor Jesus, ele é bênção na vida de todos. Ele não é algo que você força, que você empurra, que você induz. Você oferece. E os que são sábios o aceitam. Os que não são sábios o rejeitam, como temos visto tantos por aí, com falta de sabedoria, rejeitando a raiz de Davi, deixando aquele que venceu, abandonando ele por qualquer coisa. Eu quero dizer, queridos, que eu estou bem feliz. Eu estou muito feliz. No grupo lá de intercessão houve um debate, que debate manto, sobre tatuagens, sobre piercing, e isso se estendeu e veio até hoje. Houveram questões sobre mulheres que tatuam a sobrancelha, se é tatuagem também, se tem problema. Óbvio que tudo que eu transgrido do meu corpo eu estou dando de certa forma uma brecha no mundo espiritual para que algo aconteça na minha vida. E é óbvio também que se eu fiz sem entendimento, o Senhor, ele me perdoa. É óbvio que o Senhor, se eu não tive entendimento daquilo que eu estou fazendo, ou seja, se eu conheço a lei e eu transgrido ela, eu sou um transgressor. Mas se eu não conheço a lei e eu transgrido ela, eu não sou julgado por ela. Mas todas as vezes que nós transgredimos a lei, nós estamos sendo vigiados e julgados por ela. E eu creio que hoje Deus vai falar mais uma vez conosco. Houveram diversos temas, meu celular não para, toda hora alguém pergunta alguma coisa, tem sido bênção, porque isso está acontecendo para a glória de Deus. Se está acontecendo é porque muitas escamas estão caindo, muitas coisas estão sendo elucidadas. E quantos filhos do Senhor já ouviram tantos pastores pregando, tantos pastores fazendo live, e sempre teve vontade de perguntar e ter a resposta, e não conseguiam. Nós estamos aqui, eu falo que é uma espécie de Mr. M, para desmistificar os dons, trazer a luz da palavra e mostrar o quanto Jesus é bom para com os filhos. Paz, pastor Antônio Pedro Pereira, glória a Deus, ó o pastor aí, gente. Então nosso trabalho nesses dias é levantar pais de propósito, para que os pais de propósito gerem filhos de futuro. Porque tem muitos filhos que o Senhor chamou para ser rio, eles cavam um poço, represam tudo e morrem enterrado com aquilo que aprende. Nós não queremos ser assim, e eu garanto, eu peço a Deus todo dia: Senhor, eu quero investir no seu povo, eu quero ser um investidor do seu reino, eu quero pegar as moedas que o Senhor me deu, as 5 moedinhas, e negociar com o seu povo, para que eles façam crescer e crescer muito mais, porque o foco não é guardar. Eu nunca guardei nada, quem me conhece sabe. Até os que me conhecem pouco, a irmã Sara está presente hoje, conhece pouco, mas ela sabe que em tudo que me procura eu estou aqui para socorrer. Se for acerca de dom, se é uma oração, hoje oramos com o pastor Clarindo, glória a Deus. Sua esposa, pastor, como é que ela ficou? Diz para nós aí, deixa um parecer de como ela ficou hoje, em nome de Jesus.
O Pablo também já me ligou, já oramos juntos. Conheci também na escola de cura aqui, dei suporte, impartição, enfim. Todos que me conhecem sabem que eu não tenho nada para mim, porque nada é meu, nada me foi dado, tudo me foi emprestado para que eu compartilhasse. O azeite não caiu nas mãos de Arão, o azeite não caiu na botija de Arão, o azeite caiu em seus cabelos para correr até a orla das suas vestes, para poder chegar aos filhos. O azeite tem sempre que correr, queridos. A igreja não pode morrer quando nós edificamos uma igreja forte. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E como o Senhor, paz querida Claudilena, como o Senhor edifica a casa? Através de mim e de você, fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou, buscando direção naquilo que o Senhor nos deu. Vamos orar para começar essa aula? Eu quero terminar, acentuar hoje umas partes que faltou da anestesia espiritual. Hoje eu quero pôr a cerejinha no bolo. Hoje eu quero ajudar os ministros, coitados, que sofrem. Em nome de Jesus. Para a gente entrar no estudo sobre dimensões, sobre curvatura da linha do tempo, sobre umas coisinhas mais profundas. Vamos hoje dar uma mergulhadinha nas águas mais profundas e quebrar umas dimensões que impedem os profetas do Senhor de ir para frente, começam o ministério, logo se frustram com as coisas que acontecem e acabam não progredindo, não prosperando e são derrotados na sua linha de batalha. Nós vamos quebrar isso hoje, nós vamos aprender hoje sobre essas dimensões. Aí ó, Pastor Francisco está fluindo aqui em Mococa, glória a Deus. Essa é a intenção, que flua. Essa é a intenção, que cada um dos filhos do Senhor se desenvolva, não como eu, porque sou pequenininho, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Pastor Antônio Pedro também pequenininho, mas que vocês, cada um, fluam naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te deu, e muito mais do que nós. Nós só estamos sendo canal na sua vida, mas já assim, eu analiso um rio ele não nasce grande, ele nasce uma pocinha de água, aquela pocinha começa a correr e vai descendo e vai encontrando afluentes e vai crescendo. Eu quero que vocês sejam os afluentes formando um braço em direção ao mar. Eu quero que cada um de vocês cresçam muito mais do que eu, do que o pastor Antônio Pedro ou de qualquer um outro avivalista do passado. Porque nós somos a geração de futuro. Somos nós que vamos levantar uma geração muito mais forte do que eu e você. Somos nós que somos os Elias, que levantaremos os Eliseus da frente. Os Eliseus que virão para frente. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graça e colocamos diante de Ti essa aula hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que agora, Senhor, a partir desse momento, o Senhor ative a palavra de sabedoria e de conhecimento, o dom de mestre e o dom da fé, Senhor. Envie os anjos que ensinam nas recâmaras secretas para trazer a revelação, trazer à luz a sua palavra diante de nós, para que nós sejamos, Pai, tocados por ela, transformados por ela. Eu peço, meu Deus, que essa unção que está fluindo hoje, esse fogo que já está queimando, comece a queimar cada um desses filhos que está nos ouvindo. Eu peço, meu Deus, que essa unção seja impartida e tocada a cada um dessas cabeças, cada um desses espíritos hoje que tiraram um tempinho para contemplar a sua glória. Envia agora os anjos de Miguel para amarrar os demônios que se levantam, Senhor, para impedir, Senhor, a glória desse ensinamento, para impedir, Senhor, que o seu povo receba do Senhor as bênçãos, para impedir, Senhor, que essa mina de diamante seja desbravada. Meu Deus, envie também, Senhor, os anjos ministradores, para que enquanto ensinamos, já vá ministrando ao coração do seu povo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, eu passei as chaves, a maioria das chaves da cirurgia anestesia espiritual. Nós falamos de como ministrar pessoa a pessoa, de como identificar se a pessoa está anestesiada ou está possessa de demônio, de como orar por anestesiados, ainda aqui numa multidão, ainda que com muitas pessoas, sem perdão, a ministrar pessoas na multidão sem que elas caiam. Nós ensinamos todos os pontos, como ministrar numa igreja religiosa, numa igreja mais fechada, numa igreja de maior doutrina. Ensinamos as chaves para abrir os céus, ensinamos diversas chaves, mas faltou uma chave, onde todos os filhos do Senhor vêm sofrendo. Quem aqui no meio, e essa eu quero a resposta, ora por cura, mas já teve enfermidade e não conseguiu orar por si mesmo? Tem alguém aqui dessa forma?
ora por cura, pessoas são curadas, mas já teve enfermidade, não conseguiu orar por si mesmo, não conseguiu ser curado. Existe alguém aqui assim? Se existe, diga eu. O Mateus, eu creio que tem mais, que já passou por esse problema. Tem mais, gente? Se tem, vai escrevendo eu aí. Eu também já. O ano passado, eu estava com um problema bem sério no ombro. E estava ruim, foi no ombro esquerdo primeiro. Isso. E estava ruim, e eu não conseguia ir. E eu falei para o Senhor, eu comecei a orar e perguntar ao Senhor: Senhor, eu oro por todo mundo e são curados, mas eu não sou curado. E fiquei ali, eu orava, eu repreendia a enfermidade, porque eu converso com a enfermidade. Eu sei que ela é viva, eu sei que ela me ouve. Eu dou ordem a ela. Eu sei que ela está pronta a me obedecer, porque eu sei que eu sou no reino. Eu sei que eu sou um agente do reino e quando eu falo, ela tem que obedecer. E se ela existe, e se ela vem, se ela é mecânica, se ela é física, se ela é espiritual, de qualquer maneira ela tem que me ouvir. Porque quando eu falo para a mecânica, eu falo aos nervos, ossos e músculos. Quando eu falo a mecânica, querida, é a enfermidade ocorrente de acidente, uma perna quebrada, um braço quebrado, uma torção, torcicolo, essas enfermidades. Eu falo a enfermidade, eu direciono a enfermidade, falando com nervos, ossos e músculos e as células, para que elas se realinhem, se realoquem e se consertem, se unam. Naquele momento o Senhor, Ele solda de novo as células, Ele cola de novo as células. Eu não sei, acho que eu dei o testemunho de uma moça que eu orei e o dedo estava quebrado em 4 lugares. Naquele momento o Senhor colou o dedo e fez crescer uma perna que tinha uns pinos, ficava na gaiola. E ela não perdeu o pedaço da perna que ela ia perder. Não ficou com a perna menor que a outra. Porque eu falei a enfermidade. Mas quando eu oro para uma doença espiritual, eu falo ao espírito que está causando aquela doença. Glória a Deus. Eu falo com o espírito que está causando aquela doença. Então a pessoa é curada. Ou eu oro pela anestesia e os anjos do Senhor vêm e levam tanto os espíritos quanto a enfermidade casual, a enfermidade, ou seja ela congênita, que nasceu com a pessoa, seja ela uma enfermidade mecânica que aconteceu naquele momento, por um acidente, ou sei lá, um reumatismo, uma reumatoide, alguma coisa assim, seja ela uma enfermidade por atrofia, por desgaste do tempo, enfim, mas eu sempre falo a enfermidade, mas quando é conosco, a coisa fica mais dura, o processo é diferente. Quantos de nós já oramos para a enfermidade e nós não sabemos como lidar com ela? E eu orando aqui, conversando com o Senhor, e o Senhor ele me deu uma visão, uma pequena visão, e nessa visão ele falou em segundos assim, em voz audível: ora por representação. Eu falei: meu Deus, como isso? Ora por representação. Aí eu falei para ele: como isso? Ele falou: veja as bases usadas. Aí eu falei: matei. Rapidinho peguei. Queridos, eu posso me curar? Como eu posso me curar? Se eu conheço alguém que é sensível, se a minha esposa é sensível, ou se algum parente meu é sensível, eu vou orar pela vida dela. Eu vou orar pela minha alma ou pelo meu espírito através da vida dela. Porque assim, um ato físico gera um ato espiritual. Tudo que eu gero no espírito, eu trago para o físico. Ou que eu gero no físico, eu levo para o espírito. É por isso que o pecado é gerado na carne e levado para a alma. Tudo que eu gero no físico, eu levo para o espírito. Ou que eu gero no espírito, eu trago para o físico. Eu trago para a terceira dimensão. Pensando nesses princípios práticos e básicos da física, eu falei: é possível. Rapidinho, mais que rápido. Eu peguei o telefone e liguei para minha mãe lá em Minas Gerais. Ela mora daqui de São Paulo, lá dá 1.600 quilômetros aproximadamente. E eu orei por representação com ela. Orei na vida dela por representação. E ela foi anestesiada. No momento que ela foi anestesiada, ela me via, ela não se via deitada, ela me via deitado na cama, sendo operado pelos anjos, os anjos operando o meu ombro. Ela não sabia qual a parte do meu corpo que tinha problema. Ela via os anjos operando o meu ombro, e enquanto ela estava anestesiada, os anjos operavam meu ombro queimava, tipo a dormência. Aí no outro dia, a dor tinha praticamente sumido 100%. 3 dias depois não tinha mais nada no ombro esquerdo. Hoje eu estava com problema também no direito.
Também orei por representação, sumiu. Às vezes dá umas machucadas, volta, mas é porque a gente não para. E eu machuquei jogando futebol, mas o Senhor curou. Segredo é esse: use a chave da representação. Pegue uma pessoa sensível, verdadeira, de preferência que nem te conheça, para você não gerar dúvida, porque quem impede a nossa bênção é nós mesmos. Como, pastor? Se você gerar dúvida que você vai ser curado, você não vai ser. A dúvida impede a fé 100%. A dúvida são 6 letrinhas para escrever a palavra incredulidade. Não é dúvida, é incredulidade. Pai do Senhor, Jorge, é incredulidade quando você não acredita, nada acontece, você impede, cria uma barreira, um bloqueio. Pode vir um anjo do céu, ele não vai fazer nada por você. Jesus, quando chegou em Betesda, tinha sei lá quantos enfermos, só um foi curado. Jesus, quando chegou em Nazaré, ele não pôde fazer grandes milagres porque não havia fé naquele lugar. Ninguém acreditava nele, no ministério dele. É igual nós, tenta orar na sua casa por alguém, por um parente seu, não vai acontecer nada, porque em casa o profeta não tem honra. Em casa não acontece nada, isso é normal, faz parte do ser humano. Eu creio no desconhecido, no que eu conheço, eu critico, questiono e aponto, porque eu conheço os defeitos das pessoas. Nós, como evangélicos, eu digo que isso é defeito de fabricação do crente. Queremos santidade absoluta dos crentes, das pessoas, e nós não somos santos, nós somos humanos. Nós fomos colocados na terra para viver uma experiência humana e manter-nos em santidade, buscando sempre ao nosso remidor. Nós não fomos colocados na terra para viver uma experiência espiritual e nos tornar espiritualista, abandonando a nossa humanidade, cometendo heresia e pecado contra o nosso Criador. Porque Deus não nos criou santos, Ele nos criou humanos. E se fosse para sermos santos, Ele mandaria os anjos para evangelizar e não nós. Então nós temos que compreender e através disso, e por causa disso, na nossa casa não conseguimos resultado algum. Porque quando a nossa família nos vê só os pecados, as falhas, os erros, não vê o que é bom, não vê o lado de Cristo em nós. Por isso em casa, nunca pegue ninguém da sua casa, pegue sempre um estranho, um desconhecido. Quem é pastor, pegue alguém da igreja que seja de confiança, talvez um presbítero, uma presbítera, um diácono, diaconisa, um obreiro. Pegue alguém de confiança que seja sensível. E como eu vou saber se a pessoa é sensível, pastor? Eu uso um truque muito interessante. Eu faço uma pergunta óbvia ao Senhor, para que a unção do Senhor esteja na pessoa. Espírito Santo, manda ela pôr a mão, fechada assim, focar. Vamos supor, eu sou pastor de uma igreja. Filha ou filho, paz do Senhor, David. Filho ou filha, pense na igreja. Beleza. Meu Deus, faça um levantamento nessa igreja. Existe alguém, olha a pergunta óbvia, existe alguém aqui na igreja, Senhor, que está passando por ataque de demônios? Se tem, toque, revela. Vai colar a mão. Colou a mão, é sensível, essa serve. Outro segredo, que eu não passei, não sei se o pastor Antônio Pedro passou. Se eu estou tendo dificuldade para orar por alguém, eu faço isso, colou a mão, a unção já está no corpo. E qual unção é essa? A de Deus. A unção de Deus, ela anestesia, ela cura, ela arrebata, ela faz tudo. A unção está no corpo através das mãos. Ela entrou no corpo, o que eu vou fazer agora? Manipular ela. Vou manipular. Leva para a mão, leva para a boca, leva cola no banco, cola na parede, cola onde quiser. Faz até voar se quiser, se tiver fé para isso. Mas a partir do momento que a mão colou, a unção está no corpo. A partir daí, você pode manipular a unção para onde você quiser. Você pode ministrar anestesia, você pode ministrar fogo, você pode ministrar batismo com o Espírito Santo, você pode ministrar o que vier no seu coração, vai ministrando. Que a partir do momento que a unção tocou, ela pegou, ela está sobre a pessoa, você tem liberdade. 2 Coríntios 3,17. Porque Deus é Espírito, e onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Você tem liberdade. Pode mover a unção, brinca com ela. Eu gosto muitas vezes nas igrejas de descontrair. Porque se eu estou na casa do Pai, eu sou livre. A Sara falando que é bem sensível. Isso é bom, isso é ótimo. Na casa do Pai eu sou livre. Por que às vezes eu brinco? Porque tem muito religioso que é incrédulo. E eu brinco mesmo para afrontar a religião. Eu ainda brinco, Jesus foi um chicote para afrontar a religião. Afrontar os caras que vendiam na casa dele. Eu só brinco.
Mas é gostoso quando nós brincamos com o que é nosso, porque o que é do Pai é nosso. Nós somos filhos, somos herdeiros. Nós não merecemos, porque um filho não merece. O pai trabalha tanto, o pai conquista, e o pai guarda, e deposita, e vai fazendo a poupança, e constrói bens, constitui bens. E quando o filho se torna maior, ou quando ele aposenta, ele se afasta, ele entrega na mão do filho. Foi assim que Jesus fez. Ele veio, ele trabalhou, ele conquistou, ele se afastou e deixou na mão dos filhos. E nós somos filhos. Somos filhos. Essa herança, ela é nossa. Essa herança, ela faz parte de nós. Ela está em mim e em você. E o Senhor, Ele quer que nós usemos essa herança de forma sábia, mas sem religião, com amor ao próximo, amor aos filhos, porque os filhos, todos, sem exceção, são dele. Todos são dele. É um erro quando eu ouço pastores falar assim: as minhas ovelhas. Não, as ovelhas do Pai, aquelas que ele deu para eu cuidar. Nem Davi ousou falar que as ovelhas eram dele. Davi, quando ele desceu até o povo de Israel, quando ele foi até aquele lugar, ele falou que deixou as ovelhas, as poucas ovelhas do pai dele, com o guarda das ovelhas. Quem é o guarda das ovelhas? Jesus Cristo. Jesus Cristo. João 10:10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas são dele, nós só cuidamos. Eu costumo dizer que... acho que é o seu, querido. Eu costumo dizer que eu sou capataz. Eu sou capataz. Eu cuido das coisas do Senhor. E quando Ele vier cobrar, eu entrego na mão dele, porque é dele. Amém? Há alguma dúvida ainda sobre anestesia espiritual, cura usando representação, a autocura? Há alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se tem, faça, que nós vamos mudar de assunto, mudar de tema e mudar radicalmente. Nós vamos agora navegar em outros mares. Há alguma pergunta? Glória a Deus. Legal, glória a Deus, isso aí. Usem, queridos, usem o que estão aprendendo aqui. Uma coisa eu te garanto, o que vocês estão aprendendo aqui são frutos para a vida inteira, são frutos para crescimento ministerial. É algo que você vai pagar aí anos e anos estudando nos que eles chamam de faculdades do Espírito Santo e não vai conseguir o que nós estamos dando aqui em poucas semanas. Porque nós não montamos uma encadernação de diversos estudos para te prender. Paz, pastor Marcelo, tudo bem, bênção? Nós não estamos montando nada aqui para te prender, nada aqui para que você venha, como eu posso dizer, pagar monetariamente. O que nós queremos é que o shekel, a moeda do reino, que foi investido na sua vida, eu e o pastor Antônio Pedro, o pastor Marcelo, nós somos investidores do reino, nós estamos investindo muito na sua vida. O nosso bem mais precioso é o tempo, e nós estamos investindo em vocês esse tempo, para que vocês cresçam e dê frutos, e frutos de glória. E isso eu espero que cada um saiba bem lidar com isso, saiba honrar esse tempo investido no seu ministério, porque todo mundo aqui, os que eu estou vendo, tem um ministério pessoal e quer um crescimento pessoal também em Deus. E nós estamos proporcionando isso, estamos através do Espírito Santo de Deus, trazendo isso à sua casa, para que Jesus possa edificar a sua casa. O que nós queremos é honre o que está sendo ensinado, honre as palavras que aqui estão sendo ditas, avalie mediante a luz da palavra, não mediante a luz dos homens, mas a luz da palavra, vê se está certo de acordo com a Bíblia, trabalhe com o material que recebeu e manifeste reino, manifeste glória e se mova em glória. Amém? Podemos mudar de matéria, querido? Se podemos, escreve aí, pode? Glória a Deus. Vamos mudar de matéria então. Aquele que puder e tiver Bíblia, aleluias. Misericórdia aí, tá vendo? É R$800, 0,800 valor do seminário.
0800. É na faixa. É no Vasco. Glória a Deus. Quem é carioca é no Vasco. Queridos, aquele que tem Bíblia, e se quiser me acompanhar, ou se quiser escrever, anotar, abra em Lucas capítulo 11, versículo 14 ao 23. Eu quero começar hoje a falar das dimensões. Existem diversas dimensões que o crente passa. Eu não falarei de todas, porque são muitas. Amém? Mas eu quero falar de algumas dimensões que assustam o crente, que muitas vezes impede que o crente ele se desenvolva, impede que ele abra o coração, abra a visão, impede que ele receba os dons, impede até que ele receba o batismo no Espírito Santo. Eu quero falar das dimensões, e são dimensões que realmente vocês vão ver na Bíblia e vai chocar, vai contrastar com o que nós vivemos no dia a dia, com o que nós vivemos achando, com o que vai mudar até a maneira que vocês pregavam diversas palavras. Lucas 11, do 14 ao 23, todo mundo conhece, veio falar da dimensão da novidade. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus, os judeus acusam a Jesus. Amém? Vamos ler? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam: ele expulsa o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E também Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul? E se expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Queridos, essa dimensão na igreja é a dimensão da novidade. Quem puder marca aí. Dimensão da novidade. É uma dimensão que mais assola a igreja. Eu quero usar exemplos de profetas do Senhor. Profetas que foram assolados, foram julgados, foram condenados. Para mim, um dos maiores pais do avivamento é Seymour, Parham, é Corinne. Mas entenda que quando começou o Seymour a abrir uma igrejinha que era um estaleiro, era um estábulo de animais na esquina de uma rua chamada Azusa, e começou a lhe pregar um evangelho forte, um evangelho que naquela época existia poder, porque existia Aimee Semple McPherson, existia John Alexander Dowie, existia Parham, existia muitos avivalistas, mas a glória de Deus era contida, era retida neles, ela não era espalhada e nem havia transição para outras pessoas, porque eles continham aquela glória, mantinham neles e faziam um avivamento religioso, um avivamento que não chegava às pessoas de classe inferior, que não chegava às pessoas que realmente necessitavam. Paz, pastora Zilda. E ali veio Dowie tentando se unir a Aimee para tentar levar esse avivamento para Zion, a cidade que ele criou, Sião. Mas ela recusou e treinou Parham, e Parham se uniu a Seymour e abriu essa igreja. E ali uma senhora chamada Corinne, do qual muitos diziam que ela voava, ela flutuava quando ministrava, onde se via braços crescer, onde se via pernas crescer, paralítico andar. Disse que a 3 quarteirões de distância, as pessoas caíam antes de chegar na igreja, os bares naqueles quarteirões próximos, abertos, as pessoas com um copo de bebida na mão não conseguiam levar a boca devido ao nível de glória que estava naquele lugar. E isso chocou a imprensa, isso chocou os batistas sulinos, isso chocou os religiosos.
Por quê? Porque a dimensão da novidade, ela assusta. A dimensão da novidade, ela te impacta. Ela te faz parar e pensar, é de Deus? Será se é de Deus? E isso não mudou hoje, paz querida. Isso não mudou hoje. No Brasil mesmo aconteceu fatos recentes, quando Neuza Etioca é um exemplo bom disso. Quando ela começou a falar de viagens nas dimensões, quando ela começou a falar de libertação de corpos do inferno, libertação da alma do inferno, começou a pregar um evangelho de poder, mas um evangelho que se tinha que ser arrebatado para fazer uma obra perfeita, ela foi crucificada, aquela mulher. Todo mundo queria pisar nela, porque ninguém aceitava a dimensão em que ela estava andando. Nós temos também uma outra que todo mundo escarnece e chamou ela de feiticeira, até a Ana Mendes foi chamada de feiticeira. Quando chegou ao Brasil, os belemitas lá, os fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren e Daniel Berg, quando eles chegaram ali para fundar a Assembleia, trazendo a visão que eles receberam na Azusa, a impartição, a transferência de dons que receberam na Azusa, eles chegaram lá no Belém. Existia uma igreja batista, mas a igreja do Senhor, ela aceitava tudo menos o Senhor. Entendeu? Jesus, ele está dando um exemplo aqui. Entenda, pega todo o Antigo Testamento, todo, pega de Gênesis a Malaquias, e conta quantas vezes um demônio foi expulso. Quantas vezes? Alguém já contou? Pastores que está aí, responda. Alguém já contou quantas vezes um demônio foi expulso? De Gênesis a Malaquias. Aponta. Conta aí. Ninguém. Nenhum demônio. Nenhum. Daí tem um apagão espiritual. Deus não fala mais com o homem faz 400 anos. Daí vem João Batista, batizando no Jordão. Mas quantos milagres operou João Batista? Nenhum. Não existia milagres no ministério de João. O ministério de João era o ministério do profeta que acabou de se converter e quer se tornar pregador. Bate em todo mundo, sai descendo o sarrafo nas igrejas, aponta pecado em todo mundo, só não lembra dos dele. O ministério de João Batista era parecido com esses. Já prestou atenção? Todos os pastores que estão aqui, eu também já fui assim. Meu negócio era bater no pecado dos outros, bater em crente. Tinha uma raiva de crente, só pregava batendo em crente. E não é isso, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós corrijamos com amor e com espírito de mansidão. Não com vara, vara é para quem precisa, vara não é para todos. Vara é para escravo, é para as ovelhas de Saul, é para os jumentos. Mas para as ovelhas de Cristo, Ele sempre deu amor. Sempre, até para Judas, Ele abraçou e chamou de amigo. Então aí vem Jesus. O rapaz vem, é batizado por João, vai no casamento, já transforma água suja em vinho. Pastor, água suja? Presta atenção. A água foi colocada na talha onde os caras lavavam os pés. A talha estava limpa? Eu não sei se eu beberia aquele vinho. Eu não tenho ideia se eu beberia aquele vinho, não. Entendeu? Aquela água não estava limpa, não, gente. A água ali o povo lavava os pés, é claro. Jesus, ele não colocou a mão, não fez nada. Ele só mandou pôr água na talha e a água virou vinho. Se ele colocasse a mão, pelo menos eu bebia, porque ele purificou, né? Mas ele não colocou nem a mão. Mas enfim, beleza, transformou água em vinho. Daí a pouco o rapaz vai limpo um leproso. Daí a pouco o rapaz sai curando todo mundo. Aí uma ação que nunca aconteceu, nem com Elias, nem com Ezequiel, nem com Malaquias, nem com ninguém. O rapaz chega expulsando demônio. Olha o quanto chocou as pessoas. Olha que novidade. Olha, agora ele já não cura mais. Agora ele também expulsa demônio. Isso não é de Deus não, porque Deus nunca expulsou demônio. Isso não é de Deus não, porque Deus nunca fez essas obras. Isso não é de Deus não, porque Deus aqui nesta igreja nunca curou ninguém. Isso não é de Deus não, porque Deus aqui nunca batizou ninguém com o Espírito Santo. Isso não é de Deus não, porque Deus aqui na igreja nunca arrebatou ninguém. Isso não é de Deus não, porque Deus não trabalha desse jeito. Isso não é de Deus não, porque Deus, Ele não opera dessa forma. É isso mesmo, pastor Antônio.
bate nos crentes que andam errado, aponta a enfermidade, mas não cura. Jesus, toda a enfermidade que ele apontava, ele curava. Para toda a enfermidade que ele apontou na Bíblia, ele tinha um remédio. Se você tem enfermidade, e se alguém apontou ela, pede a pessoa o remédio. Pede o remédio. Se alguém apontou, ele tem que ter o remédio. Você está entendendo como é que estava a cabeça desse povo? Com aquela novidade que acabou de apresentar na frente dele? Será que eu estou falando aqui hoje a história de alguém que já é usado nos dons na sua igreja, na igreja que nasceu? Será que eu estou contando aqui hoje a história de alguém, de algum dos ministros que estão, que começou a ser usado por Deus e o pastor, o pastor chegou, alguém chegou, pregou a palavra e falou, rapaz, você tem que aceitar Jesus. Você meio arredio, eu vou aceitar. Aceitou Jesus. Foi batizado nas águas. Foi para a igreja, gostou daquele negócio. Veio um cara que era dos mantos, você foi batizado no Espírito Santo. Gostou de falar em agora eu quero mais. Começou a buscar mais. Daí a pouco o pastor chega, ó, o pastor, aquele que pregou a palavra para você, aquele que te orientou a ser batizado, aquele que te chamou para a igreja, agora ele chega e fala, ó, para com isso e vai devagar, porque isso é meninice. Hã? Alguém já passou por isso? Vai mais devagar, porque você é novo aqui ainda. Pastor, eu quero pregar. Não, você não pode pregar porque você é recém-convertido. Hã? Alguém já passou por isso? Porque essa é a dimensão que mais mata crente. Amém, pastor. Eu também passei. Essa é a dimensão que mais mata crente. A dimensão da novidade, ela choca uma sociedade. Ela causa revolução. Ela causa loucura na cabeça dos homens. Olha, gente, entenda o que nós estamos vivendo. Qual foi a novidade desse ano? Coronavírus, sim ou não? E o coronavírus, ele se tornou um vírus que dizima vidas, mas agora ele se tornou uma arma política. Já não é mais um vírus que dizima vida, porque eles estão aproveitando a novidade, que toda novidade causa um reboliço na cabeça das pessoas. Mateus. Toda novidade causa um reboliço na cabeça das pessoas e coloca as pessoas em parafuso. Exatamente, Paula, isso mesmo. Coloca a cabeça das pessoas em parafuso. E quando a cabeça das pessoas, do ser humano, está em parafuso, está em colapso pela novidade, ele não consegue assimilar o que está acontecendo. E aqueles que são mais maldosos aproveitam aquela dimensão, aquela novidade, ou para te faturar, ou para te reprimir, te suprimir os seus desejos, as suas vontades. Muitos são suprimidos. Olha lá, ó, o Pablo foi expulso da igreja. Amém, querido, tamo junto. Suprimir as suas vontades, o seu desejo de busca. Tem muitos que começam a buscar o Senhor. Ah, eu vou subir ao monte, eu quero de Deus, eu quero de Deus, eu quero de Deus. Sobe até com o pastor. A hora que ele encontra um filho de Deus, fala assim, irmão, o caminho não é esse, não, vem comigo que eu vou te levar ali, você vai receber o que você está buscando no monte. Aí você não vai com o pastor hoje, você vai lá do outro lado. Quando é no outro dia, você chega para o pastor e fala, pastor, eu já recebi aquilo que nós estávamos buscando lá. Como se eu estava junto e eu não recebi? Não, pastor, é porque você estava buscando errado. O quê? Eu buscando errado? Eu sou o pastor, eu sou a autoridade maior da igreja. Não é nada, cara, você é só um senhorzinho. Alguém que o Senhor colocou na frente das ovelhas. Aceita que tem ovelha que vale muito mais do que pastor. Aceita que tem ovelha que é campeã nos leilões. Tem muita ovelha que carrega mais unção, mais sabedoria, mais conhecimento. Só não está lá porque é uma coisa bem interessante. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar algo bem forte aqui. Existem hierarquias no céu e no inferno. No inferno, Satanás é o rei. Mas não é o demônio mais forte, nós vamos falar disso mais para frente. É igual na igreja, eu posso ser pastor, eu sou pastor da minha igreja, mas eu não sou o cara mais sábio. A Paula que me conhece, o pessoal me conhece, sabe que eu me ponho sempre como o menor da igreja. Eu posso até ter um pouco mais de conhecimento, mas tem filhos lá na igreja que o Senhor está levantando hoje, que carrega, eu vejo neles muito mais unção do que eu carrego. Tem um menino mesmo, bênção, o Robson, ele carrega uma unção tremenda para milagres, só que nem ele sabe disso. Ele só não está preparado ainda para andar nas alturas que o Senhor quer levar ele. Mas ele carrega muito mais unção de milagres do que eu.
Eu vou agora amarrar ele, prender ele por causa disso? Não! Não! Eu tenho que incentivar ele para que essa novidade gere frutos bons. Eu não posso pegar aquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus vai fazer através de mim e tornar apenas como um meio de eu me sustentar, um meio de eu me aparecer, um meio de eu ser o único. Não. Não. O Senhor, Ele trabalha diferente. Você quer se aparecer? Se esconda. No momento certo, Deus Ele vai te levar. Aqui no meio de nós, quantos aqui me conheciam? Eu creio que bem poucos, porque eu nunca não fazia live, eu vou em poucas igrejas, eu não saio muito, eu não divulgo meus trabalhos, tenho um monte de vídeo no celular, eu não posto vídeos. Ou seja, Isaías 49, versículo 1, flecha polida, escondida na aljava de Deus. Aquele que está na aljava de Deus só vai quando Deus aponta e Ele manda. E esses não têm um ministério temporário, passageiro. Mas quem se autopromove, o ministério, a novidade passa. Amém. Amém, Paulo. Obrigado. A novidade passa. Entendeu? Quando você promove o seu ministério, você é novidade. E a novidade passa. E quando a novidade passa, a fama vai embora. Mas quando Deus te promove, é o pastor Antônio Pedro, quase 30 anos na estrada. Ele não precisa de ninguém, ele só precisa de Jesus. Entendeu? Porque ele não se promove, o Senhor promove ele. Quando nós nos promovemos, acaba tão rápido, é como um sopro. Alguém já viu e cantou de uma música só? Lembra da infância? Aqueles cantores que gravavam música só, um CD, era até um vinilzinho pequeno que só tinha uma música de cada lado. E sumia, ninguém mais ouvia falar. O que se promove é assim, querido. Mas aquele que aproveita a novidade, mesmo que ela choque os outros, e se esconde atrás da novidade, e só vai onde Deus manda, porque quando você só vai onde Deus manda, você pode ter certeza que milagres tremendos acontecerão. Pessoas que não acreditavam vão acreditar, porque Deus te mandou ali. Pessoas que não acreditavam no seu ministério, vai passar a acreditar e investir no seu ministério, porque Deus te mandou ali, porque Deus te guardou como flecha na aljava dele. Então nós temos que andar atentos nas dimensões. Nós somos seres dimensionais. Nós somos seres que trabalhamos nas dimensões. Quando nós aprendemos a ministrar com anjos, nós não andamos mais a nível de galinha catando migalhas. Agora, cara, você voa como águia. Você já não está mais preso a essa terra. O nosso espírito é livre. As coisas que nós sentimos, que nós vemos, as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós vivemos nesse seminário, o que vivenciamos, a glória de Deus, a manifestação do poder por uma live, arrebatamentos, até mesmo cura, a manifestação de pó de ouro, pó de prata, não é para qualquer um, é para aquele que já não vive mais com os pés nessa terra. É para quem aprendeu a voar como águia. É para quem a dimensão da novidade não pode causar impacto, pode apenas somar. Mas a igreja que não está preparada, a igreja que não é viva, ela vai sofrer com a dimensão da novidade. Todas as vezes que você levar esse evangelho, vai ser rejeitado, porque ele não conhece Jesus. Eu estava essa semana conversando com um rapaz da igreja lá, o diácono Vicente, bênção de Deus. E a gente estava falando acerca disso. O perigo não é ser frio e não é ser quente. O perigo é ser morno. Porque ser frio você pode esquentar. Mas ser quente, aí você só vai conseguir ficar morno. O morno, o perigo não é porque é o frio que esquentou. É o quente que esfriou, ficou morno. Por isso que eu falo, ou você é tradicional, ou é pentecostal. Ser neopentecostal é complicado. Porque o neopentecostal ele não é frio nem quente, ele é mornão ali, sabe? Tem uma coisinha ou outra, mas não tem a glória, não tem o peso. O neopentecostal está acostumado a ser submisso ao pastor, só o pastor tem poder, os filhos só ouvem. Só o pastor tem comida, os filhos só comem. No reino não, todo mundo trabalha para que ele cresça. No reino é diferente, todo mundo tem poder. Todo mundo é novidade, todo mundo gera novidade. E Deus usa através da novidade. O pastor Antônio Pedro me fez os desafios no passado, aquela unção lá mesmo que o povo fica parecendo Matrix. Ele mandou um vídeo. Você conhece esse rapaz? Conheço. Já veio ministrar? Não. Mas como você conhece? Me falaram dele. Ministra igual ele. Vou ministrar e de noite te mando o vídeo. Naquele mesmo dia, eu fui pregar. E eu ministrei igual aquele rapaz e mandei o vídeo pro pastor Antônio.
Por que eu fiz isso? Porque a novidade não me assusta. Eu procuro assimilar a novidade. Eu procuro compreender a novidade e tornar ela vida em mim. Ah, mas eu precisei da impartição dele. Não, eu já tenho o Espírito Santo, já recebi uma ativação profética. Eu só me assimilei, eu aprendi, o Senhor ele me deu um talento, não sei se é talento. Eu aprendi a assimilar o dom das pessoas somente de ver. Talvez nem todo mundo tenha essa facilidade de lidar bem com a novidade e aprender a copiar, fazer a cópia perfeita daquilo que está vendo. Como eu disse em aulas passadas, eu ministro igual o apóstolo Jack, nunca vi na vida, é de Angola. Eu ministro algumas coisas como o Honório Cutani, se eu ver mais eu ministro mais, e nunca vi na vida. Existem mais pessoas que eu nunca vi na vida, eu consigo fazer igual. Por quê? Porque a novidade ela não me assusta. A novidade ela traz para mim uma porta, ela abre uma porta para que eu passe. Quando eu aprendo a usar essa porta, quando eu aprendo a passar por essa porta, a controlar a dimensão, nada mais me assusta. Muitos dos filhos do Senhor nesses dias, nessas aulas, que está sendo novidade, está sendo atacado por demônios. Por quê? Porque Satanás ele vai sempre usar a novidade contra você para tentar te parar. Eu também fui no início, eu fui arrastado, eu fui empurrado, eu fui puxado, eu fui agredido. À noite eu brigava de uma maneira muito ferrenha. Cura do osso, isso, e cartilagem na coluna. O senhor lembra, né, pastor? Quando me desafiou eu mandei o vídeo. A novidade ela não pode te causar espanto, ela não pode te causar medo, te causar pânico. Ela tem que abrir porta para você. Amém, queridos? Use sempre o que é novo, não para desacreditar, para desconfiar. Só prova se vem de Deus. Se vem de Deus, assimila. Copia o que é bom. A palavra diz, toda palavra é proveitosa para redarguir, corrigir, ensinar e instruir em justiça. Copia, assimila no que é bom, viva no que é bom. Sabe? Deixa aquilo que está sendo novo para muitos, que muitos escandalizaram, se tornar vida em você. Como pastor, eu faço isso virar vida em mim? Entenda, você consegue fazer as coisas mundanas virar vida em você. Você tem que aprender a fazer a palavra do Senhor e as coisas do Senhor virar vida em você. Como eu consigo fazer isso? Vamos pensar assim, como eu faço virar vida em mim? Se você ganhar hoje, na loteria, mas a lotérica está fechada, só vai abrir amanhã, você vai dormir essa noite? Não vai. De ansiedade. Não vai conseguir dormir. Por que você não vai dormir? Porque aquilo entrou na sua mente, desceu ao seu coração e se tornou vida em você. A ansiedade por aquilo não vai deixar você dormir. Assim as coisas de Deus. Quando eu recebo, quando eu vejo algo novo que me chama a atenção, eu falo, isso é novidade. E eu vejo com a mente, desce ao meu coração. Enquanto eu não ministro, eu vou gerando no espírito. Aí eu vou e ministro. Pastor, mas você não recebeu a impartição e como você ministrou? Eu creio no Deus que eu sirvo. E quando eu quero, hoje, eu tenho acesso, livre acesso ao Senhor Jesus. Ele me dá. Se eu for merecedor, se eu trabalhar para o reino e eu provar para Ele que meu coração é puro diante dEle, Ele me dá. E eu faço. Foi assim com arrebatamento, foi assim com diversas coisas. Pastor Antônio Pedro, quando orou por mim, ele orou na noite fria pelo celular. Eu estava em cima da laje passando frio, não senti nada. Eu só sabia que ele tinha orado. No outro dia eu ministrei o que recebi. É assim que funciona, queridos. A fé, ela não é o que você sente, ela não é o que você sabe, ela não é o que você vê. Ela é o que você tem certeza em Cristo. Entendeu? A novidade, ela não pode te causar choque, ela não pode te causar pânico. Ela tem que te abrir portas. Amém? Vamos mudar? Tem alguma pergunta? Já tá na hora já. Que hora é essa? Falta 12 minutos. Dá tempo. Às 11. Essa é pequena. Vamos mudar? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo pegou, entendeu a dimensão da novidade? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Amém, cara. Eu quero falar da dimensão do espelho. Glória a Deus, pastor Francisco. Que bênção. Deixa Deus te usar, varão. Tem muito de Deus aí. Deixa Deus te usar. A dimensão do espelho. Alguém já ouviu falar da dimensão do espelho? Vamos mudar a pergunta? Alguém aqui já ministrou sobre as 10 virgens? Aleluias. Se alguém já ministrou sobre as 10 virgens, diga só assim, eu.
Isso mesmo, pastor Antônio, é exatamente isso. Eu vejo, eu gostei, gerei entrou na mente, gerei no coração, eu posso fazer igual que vai acontecer. Sempre eu gosto de deixar uma chave. Gera na mente e faz igualzinho a pessoa que está ministrando. Faz igualzinho a pessoa que está ministrando. E você vai ver que vai acontecer as mesmas coisas. Com o passar do tempo, Deus, ele te deu ali naquele momento uma unção temporária. Ele te deu uma autoridade para ministrar igual aquela pessoa. Só que à medida que você vai crescendo em autoridade, que o pico vai se elevando, Deus, ele vai te dar a sua maneira de ministrar. Ele vai dar uma unção talvez mais poderosa do que aquela pessoa que está ministrando debaixo daquele poder. Entendeu? Eu sempre pedia para Deus, Senhor, me ensina a ensinar. Eu tinha vontade de saber ensinar, mas não sabia nem pregar, gente. Você não tem noção do que é isso. Eu tinha vontade de saber ensinar. E até hoje Deus, um dia Ele vai me ensinar. Entendeu? Eu estou tentando aprender. E graças a Deus vocês estão sendo cobaia. Glória a Deus. Queridos, aquele que puder, abra sua Bíblia em Mateus 25. Eu quero começar esse assunto e a gente vai terminar ele amanhã por causa do tempo, porque está passando 1h20 minutos, eu não sei porquê. Eu não sei o que está acontecendo, que está passando 1h20 minutos. Meu Deus, como pode isso? Vamos falar então delas de novo aqui? Vamos. Mateus 25 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que os vendem, e comprai-os para vós. Amém, queridos? Alguém entende essa passagem? Essa passagem é muito forte. Entenda. Por que a dimensão do espelho? Quando você se põe de frente do espelho, eu me ponho de frente do espelho. De frente do espelho, essa é a minha mão direita. Mas aí mesmo na live, essa é a minha mão esquerda. A minha imagem vai sempre se opor a mim. Por isso que a Bíblia é clara quando ela fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Haviam 5 virgens com azeite e 5 com azeite, ou seja, começou com azeite, mas não tinha mais azeite, era um olhando para o outro em frente ao espelho. E aquela imagem estava se opondo a elas. Mas uma parte interessante que tem aqui, que nós temos que prestar atenção: o porquê muitas vezes nós começamos a crescer em Deus, recebemos até uma autoridade e um dom, mas com o tempo ele vai se apagando, com o tempo vai perdendo, vai esfriando. Chega a ter ministros que já não fazem mais nada. E quando você fala para ele, falar isso é besteira, isso é ilusão, isso não funciona, comigo passou. Ou ministros que muitas vezes vai ligar: não está funcionando o toque revela. Ô pastor, ora por mim de novo que não está funcionando a anestesia espiritual. Por que isso acontece? Por quê? Porque na dimensão do espelho, há sempre, ele é um espelho relevante. Há sempre um espelho na frente, mas tem outro por trás. Com esse espelho, você levanta a mão direita e levanta a esquerda. Ele está sempre se opondo a você. É uma luta, é uma guerra. É uma guerra. Mas quando você baixa as armas, você venceu o espelho da frente. Baixou as armas, o de trás continua, porque as dimensões são infinitas. Nós, quando lidamos com dimensões, nós nunca podemos parar de buscar. Nunca podemos parar de jejuar. Como eu venço o espelho, pastor? Sempre mantendo a unção em dia, os dons trabalhados, o jejum contínuo e a oração sem falha. Isso mantém, pastor? Mantém e traz crescimento. Porque todas as vezes que você faz isso, você derrota o espelho. Tem uma coisa aqui, uma passagem que é bem interessante, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso. E tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram todas. Entenda. Todas
dormiram. Todas, não foi só uma. E todas foram assoladas. Por pouco, as 5 que ainda tinha azeite, não perdeu o esposo, não perdeu o noivo, porque dormiu. Deus muitas vezes está enchendo vasos e colocando em frente ao espelho para guerrear. Mas eles estão ficando cansados que estão guerreando errado e está dormindo. Tem muitos filhos do Senhor que recebeu muito de Deus, mas está tão preocupado com as coisas do dia a dia, com as vaidades, ou com a igreja dos outros, que está dormindo. Pastor que recebeu os dons, de frente ao espelho se oponha. Use primeiro os dons que recebeu para a sua igreja. A igreja dos outros tem pastor. A igreja dos outros não precisa comprar o seu azeite. Manda buscar o próprio azeite. Veja que todas as virgens, todas as 10, tinha vasilha, ou seja, Deus, Ele deu vasilha para todo mundo. Deus te deu condições de ter azeite, deu azeite para todo mundo. Mas está todo mundo dormindo, pastor. Está todo mundo dormindo, filhos de Deus. Acorda, igreja. Acorda, pessoal. Acorda. O Senhor quer que você se mantenha, se oponha ao espelho, que você mantenha o seu azeite na vasilha. Ah, pastor, mas eu já estou sem azeite, eu vou ter que comprar. Não compra, volta a buscar o seu. Corre que dá tempo, não dorme não. Por que não deu tempo daquelas virgens buscar o azeite delas? Talvez não, querido, eu não sei, pode ser a internet aqui. Por que aquelas virgens não teve tempo para buscar o azeite delas? Porque na hora de buscar o azeite, enquanto o noivo deu a chance, o noivo não demorou porque estava enrolando. O noivo demorou de propósito para ver se aquelas noivas acordavam e buscavam o azeite. Entenda que o Pai, Ele não quer perder ninguém, Ele quer abençoar todos. Ele quer usar todos, Ele quer encher todos. O problema é saber se todos querem ser cheios. O problema é saber se todos querem ter azeite. E ainda tem muitos comprando azeite, tentando comprar azeite. Como eu compro azeite, pastor? Ah, eu vou lá no Maranhão receber impartição de um fulano lá e vou voltar cheio. Aí vai lá e volta frustrado. Você não comprou azeite? Comprei, mas era pouquinho, já acabou. Aí vai lá nos Estados Unidos, recebe impartição e volta. Recebi, estou cheio. 10 dias depois, e aí, e o azeite você comprou? Acabou, era pouquinho, não funcionou. Busque o seu azeite, resista ao espelho, resista nas dimensões, se mantenha como um guerreiro, se mantenha de pé sempre, resistindo a essas dimensões. Entenda, Satanás ele vai te atacar sempre pelo espelho. Exatamente, você é cheio. Quando você foi cheio? Atos capítulo 1, versículo 8, você foi cheio do poder quando foi batizado com o Espírito Santo. Você foi cheio do poder quando foi batizado com o Espírito Santo. Ah é, pastor, não foi em Atos 2,4? Não, viu-se descer línguas repartidas como de fogo. O que são línguas repartidas? Eu peguei sobre isso ontem. O que são línguas repartidas como de fogo? Eu vejo desenhozinhos até aí, que é labareda de fogo, toca um, toca outro, enche um, enche outro. Não tem nada a ver. O que é uma língua de fogo? Rian de caia sou de res, nerrácia de resequeue, rebancho que rebas, na rácia na labassou de caravassou. Isso é uma língua de fogo. Isso é língua repartida como de fogo. Isso é língua de fogo. Batalha espiritual mesmo, querido. Antes de começar a live eu senti o céu fechando, porque as chaves que estão sendo reveladas hoje, poucas pessoas revelam. Vamos voltar ao azeite. Evita comprar azeite. Se você já recebeu o azeite, já está cheio do azeite, use o que você tem, porque não vai faltar. Juízes, capítulo 4. Desculpa, 2 Reis, capítulo 4. A viuvinha tinha quanto de azeite? Uma gotinha na botija. Deu para fazer o quê? Encher vasilhas e vasilhas. Por que isso aconteceu? Porque aquele que sabe que o Redentor vive e que resiste às dimensões do espelho, não vai faltar azeite. E quem era o espelho para aquela mulher? Satanás, o credor que queria levar os seus 2 filhos como escravo. Qual o projeto de Satanás? Escravizar eu e você, escravizar nossa família, escravizar os nossos parentes, escravizar a nossa igreja.
Resista ao espelho, não durma, não tosqueneje, mantenha-se firme, mantenha-se de pé, escudo, espada, sempre, não deixe, não fique, eu já orei de manhã, eu já preguei hoje, eu não preciso orar, precisa, eu orei pelo povo, hoje eu não preciso orar, precisa, eu jejuei 30 dias, agora eu posso parar de jejuar, não pare, não abaixa a arma, não abaixa o escudo, mantenha-se de pé de frente ao espelho, porque quando você vence o da frente, o de trás ainda está de vigia. E ele, quando ele lança nas dimensões, não tem fim, querido. Entenda, no mundo espiritual, mentalize uma lagoa parada. Esse é o mundo espiritual. Pegue agora uma gota d'água, pinga na lagoa, ela vai ecoar. Isso é a dimensão do espelho. Ela ecoa, ela vai até a margem da lagoa, bate e volta. Quando ela volta, você tem que estar preparado. Porque tudo no mundo espiritual volta. E quando volta, você tem que estar preparado para reagir, para combater. Eu oro, eu expulso o demônio, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você não se cuida, você vai pegar a enfermidade. A sua família vai ficar enferma. Vai! Mas eu sou revestido. Você não é ninguém, cara. Você é pó e cinza. Se você não ficou atento ao espelho que estava nas costas, Satanás te ataca pelas costas. Atenção! Ore, jejue, proteja a sua família, guerreie como guerreiro valente. Eu estou aqui falando disso porque eu não estou mais ministrando para meninos. A coisa se tornou mais séria. Quando nós entramos nas dimensões, fica muito mais sério. Por isso, queridos, não faça como as virgens, as 10, não estou falando das 5, as 10. Não faça como as 10, não tosqueneje, não durma. Não precisa comprar azeite, Deus deu. E se faltar azeite, o Senhor está dando tempo para você ir buscar. Se faltar azeite, suba o monte. Se você gosta, é agradável subir o monte, sobe lá e enche. Você gosta de subir o monte? Sobe e enche. E me dá um pouquinho de coragem para eu subir junto, que faz tempo, viu? Faz muito tempo que eu subi o monte. Você gosta de orar? Ore. Pastor, mas eu não tenho força para orar, tomar vergonha na cara. Não é força não. Você tem força para comer? Come todo dia. Ore. Ore. Pastor, eu só consigo orar 5 minutos. Então ore mandando fogo, ore como guerreiro. Tem uma receita boa, a apostila que o pastor Antônio Pedro deu. As 3 orações de guerra que lá você vai perder meia hora da sua vida. Faça então elas. Não tem força para orar? Ore elas. Ore em ritmo de guerra. Ore falando forte, falando como homem, como guerreiro. Ore, mas mantenha sempre espada e escudo. Não abaixe, porque o espelho está sempre se opondo. Eu quero que você faça uma experiência. Se você tiver na sua casa 2 espelhos, ponha um de frente para o outro, meio de lado, para você se ver. E aí faça um gesto na frente do espelho. Levanta a mão direita e faz uma pose assim. Você vai ver que o próprio espelho, com o outro lado da mão, vai apontar para você. Agora olha no da frente, o que o de trás está fazendo? Ele está te arrebentando por trás. Por isso, queridos, mantenha-se na posição. Mantenha-se em foco. Não deixe as suas armas encostadas. Não deixe as suas armas cair. As armaduras de Deus têm que andar em você, tem que andar vestido. E como eu visto as armaduras de Deus? Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo no Espírito. Como eu oro no Espírito, pastor? Orando em línguas. Ore em línguas. Mande fogo, mande fogo, mande fogo. Use as línguas repartidas de fogo. Mande fogo, ore no Espírito. Pelo menos 1 hora por dia. Tira para orar em línguas. Tire para satisfazer-se o seu espírito. Porque a oração em língua é o alimento que o seu espírito come. Daí você começa a crescer. O pastor Antônio ele deve ter ensinado sobre isso, eu não lembro. O guerreiro, quando ele é aprovado por Deus, quando ele começa a crescer ministerialmente, ele começa a trocar as armaduras. E a cada medida que ele cresce, a cada unção nova que Deus vai dando, a cada autoridade nova contra os demônios e para ministrar com os anjos, ele vai recebendo uma armadura nova, uma nova capa e uma nova espada. Busque a sua. Busque sua armadura nova. Busque sua capa nova. Busque sua autoridade. Seja conhecido dos anjos. Seja conhecido também dos demônios. Não seja um filho de Sevas. Se mantenha, guerreiro. Não pare, não baixe as armas. Amém? Vamos encerrar por hoje. Amanhã a gente fala das outras dimensões. 1 hora e 20 minutos. Tá difícil, viu?
Amém, queridos? Alguma questão, alguma pergunta? Ou podemos encerrar já? Vamos orar e encerrar. Caiu. Acho que não, a TV tá funcionando. Vendo seu celular. Tá rodando. Alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Alguém vai querer oração hoje? Para alguma coisa, por algum motivo? Aleluias. Glória a Deus. Amém. Queridos, então vamos fazer... Amém. Vamos fazer assim. Amanhã, quem querer já pode até anotar aí. Quem anotou a primeira... Isso, capacete também. Troca o capacete. O irmão Beni pediu oração pelo filho dele, Jefferson, saúde e libertação. Sim. Irmão... Beni Rodrigues. Beni Rodrigues? Irmão Beni Rodrigues? Irmã? Isso. Irmã? É. Ah, tá. Tá bom. Marca aí, queridos. Amanhã nós vamos falar da dimensão da glória, a dimensão temporal. Nós vamos falar da curva da linha do tempo. Existe isso, pastor? É possível dobrar o tempo? Vamos aprender amanhã como consertar o passado para corrigir o futuro. Vamos falar da linha do tempo e vamos falar da dimensão de rompimento. O que precisamos fazer para romper com Jesus, para quebrar as coisas que nos prendem. Amanhã falaremos, eu tentarei falar desses 3 quesitos amanhã para a gente encerrar as dimensões e entrarmos nos dons. Nós vamos discernir os dons. São 9 dons, 3 grupos. Vamos falar dos 3 grupos seletivos da maneira correta, como cada um funciona e como cada um age no corpo. Amém? Glória a Deus. Ezequiel Lucas, como eu renovo a unção sobre mim? Ou você mesmo põe a mão na sua cabeça e ore, impartindo em você mesmo, derramando desse azeite que está na sua mão. O poder está na mão, não é na mente, está na mão. Ou você pede a um filho do Senhor que tem os dons para orar pela sua vida e transferir para você, impartir novamente em você. Senhor, se está assistindo às nossas aulas desde o início, quase todos os dias eu estou fazendo transferência de unção. Quase todos os dias eu estou transferindo dons. Amém? Pessoas que pediram oração aqui foi a Beni Rodrigues. Beni tá aqui. Beni é de Mata Verde. Se for de Mata Verde, eu sei quem é. É a esposa do Ailton, que eu orei por câncer no esôfago. Era a ex-esposa dele. Ele foi curado. Que pediram oração em nome do Senhor Jesus. Vamos... Pelo filho Jefferson. Tá, a Beni pediu oração por ela e pelo filho Jefferson. E mais alguns aí. Eu peço nesse momento, eu vou orar pela unção do fogo, porque o fogo ele queima capeta também. Ele já queima enfermidade, queima capeta, queima tudo. Eu não vou orar hoje por anestesia espiritual, não. Tá bom? Maria Aparecida de Matos. Você representa ela, Miriam. Fecha seus olhos. Nesse momento você não é mais Miriam, é Maria. Fecha os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora do mesmo fogo que é na minha vida. Acenda as minhas mãos, Senhor. E a partir das minhas mãos comece a acender os seus filhos, que precisam de libertação e precisam de cura. Meu Deus, que esse fogo agora é gerado com 3.000 graus de poder. E enquanto ele vai queimando, vai manifestando pó de ouro e prata. Em nome do Senhor Jesus. O fogo que acende as mãos, meu Deus, do mesmo fogo que está em mim. O fogo que gera morte, traz vida. Vida gera morte à enfermidade, morte aos demônios. Em nome do Senhor Jesus, e traz vida. Vai queimando, passa por toda enfermidade. Passa queimando com 3.000 graus, todo espírito maligno, amarrando, levando para o abismo, destruindo toda a corrente das trevas, toda a prisão do diabo, todo espírito imundo que tem causado enfermidade, aflição. Em nome do Senhor Jesus, é queimado agora, é destruído agora. Eu determino e declaro a cura. Meu Deus, vai passando com esse fogo. Vai queimando também, Senhor, nas mãos dos seus filhos feitiçaria, abrindo as portas da prosperidade. Vai queimando, meu Deus, as ações de tranca-rua, tranca tudo, 7 cadeados, Maria Mulambo. Vai queimando, Senhor. Exu da lama, Exu do lodo, queima, vai queimando, queima, queima. E vai selando com prosperidade. Sela agora com prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora a cura. Eu declaro prosperidade na vida dos filhos do Pai.
Em nome do Senhor Jesus, quando eu soprar, todos são curados. O Senhor começa agora a tocar com essa unção, a unção de milagres. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, da mesma unção que o Senhor me prestou, e dos mesmos dons e autoridades, palavra de sabedoria, de conhecimento, dom da fé, meu Deus, os dons de curar, a manipulação da matéria, da gravidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, as autoridades para ministrar com anjos, ministrar nas dimensões, eu imparto agora sobre seus servos, e cada um deles recebe, Senhor, não do mesmo que eu tenho, mas porção dobrada. Meu Deus, presenteia eles nessa noite com porção dobrada, dos mesmos dons, da mesma unção, da mesma autoridade. Receba. Receba. Não para fazer como eu faço, Senhor, mas para fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais do que eu. Para se mover 7 vezes mais do que eu me movo. Na palavra de sabedoria e de conhecimento, nos dons de cura, meu Deus. No dom da fé. Meu Deus, nas autoridades. Em nome do Senhor Jesus. Dê a eles autoridade para a modificação do tempo, modificação climática. Autoridade para mover água, mover terra. Dê a eles autoridade, Senhor, para mover vento. Em nome do Senhor Jesus. Receba. Amém, queridos? Tem mais oração, você viu? Eu orei por todos. Uma Miriam. Sim, Miriam Matos. Glória a Deus, queridos, que Deus abençoe a todos. Que Deus te dê uma noite de descanso, uma noite de paz. Amanhã, na mesma hora, no mesmo canal, estaremos terminando o estudo sobre as dimensões, para entrar nos dons. E o primeiro dom que começaremos a falar é a palavra de conhecimento. Eu quero que todos os filhos do Senhor, até mesmo quem nunca orou por nada, entenda esse dom. Porque muitos falam assim, eu nunca fui usado por Deus, e já foi, mas não sabia que era Deus usando. E nós vamos esclarecer isso, e Deus vai começar a usar a gente de maneira que nunca usou na vida. Amém? Fiquem todos com Deus, e o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A paz, amados.